Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que nos concede para que juntos, como igreja reunida, como irmãos verdadeiros, sinceros, possamos estarmos estudando a sua palavra. Mas para isso precisamos da ajuda desse Deus, pois dependemos totalmente dele. Então, clamamos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos ajude e nos direcione para que possamos compreender, estudando a tua palavra. É em nome de Jesus que nós clamamos e solicitamos isso, porque reconhecendo que nós carecemos de Deus, porque somos pecadores, que precisamos do seu perdão e da sua ajuda, e que esse Deus sempre está pronto a nos ajudar e a nos direcionar. Por isso, é isso que nós pedimos a esse Deus, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 16 do livro de Romanos, do versículo 1 ao 14. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico, Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaquis. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asintrico, Freconte, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Observamos que fizemos a leitura até o versículo número 16. E esse é um texto muito interessante, porque traz algo que para nós parece incomum, muitas saudações. Mas nesse texto, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo saúda os irmãos e amigos pelos seus respectivos nomes, e ao citar os seus nomes, faz menção de uma brevíssima biografia de cada um deles. É extraordinário, meus irmãos, quando somos capazes de agir assim, pois isso denota
que não apenas nos lembramos das pessoas, mas que lembramos também das suas participações em nossa própria história de vida. Ou seja, pessoas que de alguma maneira se fizeram presentes em momentos marcantes da nossa existência e que nós também somos parte marcante da vida delas. Isso mostra que precisamos uns dos outros e que, por isso, devemos amar as pessoas, pois elas são muito importantes para nós. Deus é autossuficiente, mas nos ensina que nós, seres humanos, não somos e que dependemos de Deus acima de tudo, mas que também precisamos das pessoas, isto é, um dos outros. Observemos o que o apóstolo Paulo nos ensina no versículo de número 4. Leamos mais uma vez. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Que versículo maravilhoso, igreja. Que ensinamento que Deus nos traz. Isso nos remete a pessoas que querem o nosso bem e que laboram pela obra de Cristo com afinco, dedicação e amor, ao ponto de arriscarem as suas próprias vidas, como foi citado aqui pelo apóstolo, também suas reputações em favor dos propósitos do Senhor. Mas também, aqui, especificamente, nós vemos que esses irmãos arriscaram suas vidas, as suas reputações, em favor do apóstolo Paulo. E ele reconhece isso e nos comove a também vermos isso à nossa volta. Observarmos pessoas que decidiram permanecer ao nosso lado, nos ajudando, se arriscando, por compreenderem que essa é a vontade de Deus, e como a própria Escritura registra, preferiram amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o texto também nos quer mostrar que nós devemos perceber de que maneira temos visto isso. Como estamos olhando as pessoas que fazem parte da nossa história, de como colaboraram para o nosso bem, para nossas conquistas. Mas será que somos capazes de reconhecer isso com gratidão, em amor, em verdade? O apóstolo Paulo não só foi capaz de fazer isso, como também nos mostra que essa é a vontade de Deus, e fazia isso com alegria, com determinação, com coragem, com gratidão e com amor. Paulo nos mostra que é um perigo quando alguém começa a se achar autossuficiente, se sentindo independente de outras pessoas e a pensar que não precisa mais de Deus, ou ainda pode até reconhecer que precisa de Deus, mas não quer ter contato com as pessoas que Deus preparou em sua bondade e coloca diante de nós para fazerem parte da nossa existência, da nossa vida, da nossa história. E isso realmente é perigoso, meus irmãos, pois muitas vezes quem age assim não percebe que está fazendo mal a ela própria e também às pessoas que a amam e da qual ela faz parte de suas histórias de vida. O apóstolo Paulo nos ensina, e muito bem faz isso, que existem pessoas, e não importa se é um pastor, porque o pastor é pessoa. Não importa se é presbítero, porque presbítero é pessoa. Não importa se é criança, porque criança é pessoa. Não importa se é mãe, porque mãe é pessoa. Não importa se é pai, porque pai é pessoa. Não importa se é amigo, porque amigo é pessoa. O apóstolo Paulo nos faz enxergar
isso e o quanto as pessoas são importantes para nós, sobretudo os irmãos em Cristo, e ainda que precisamos nos unir além das aparências, das circunstâncias, independentemente dos locais. Precisamos estarmos juntos, pertos uns dos outros, e isso é possível em Cristo. Mas nós também devemos desejar isso. E quando possível, não devemos deixar passar as oportunidades de estarmos juntos, de estarmos pertos e jamais nos afastarmos das pessoas quando podemos estar ao lado delas. Como nessa oportunidade, nesse culto, onde estamos juntos estudando a palavra do Senhor, é maravilhoso sabermos que, independentemente da circunstância, o Senhor nos une. Mas, além disso, o apóstolo nos frisa, nos faz observar, verificar, que também nós temos a necessidade de estarmos em contato físico. E quando isso é possível, não devemos deixar passar esta oportunidade. Porque agora, neste momento, nessa circunstância que estamos passando, será que ainda não conseguimos refletir de que nos faz falta o contato físico? De que nos faz falta a companhia do irmão, da irmã do nosso lado? Nós temos que observar, meus irmãos, e percebermos isso. Será que estamos ao ponto de estarmos vivendo numa insensibilidade tão ferrenha que já não se dá mais importância para estas coisas? Meus irmãos, Igreja do Senhor, o tempo para nós, aqui nesta terra, transcorre tão rapidamente. E o texto nos ensina que mesmo através de uma carta, o apóstolo Paulo estava unido com os irmãos e que nunca se esquecera de seus nomes e de tudo que fizeram por ele e pela obra de Cristo, e que era impossível esquecê-los, porque os amava e porque faziam parte da sua história de vida, e ainda que sentia o amor de cada um deles por ele, e convivia com a certeza de também o apóstolo Paulo, pessoa chamada Paulo, que ele mesmo fazia parte também das histórias de vida de cada um desses irmãos, de cada uma dessas pessoas. Portanto, o apóstolo Paulo não perdia nenhuma oportunidade de se lembrar das pessoas e de seus nomes, de conversar com elas, de se encontrar com elas, de chamá-las pelo seu nome e declarar que você faz parte da minha história de vida. Meus irmãos, nós temos que observarmos isso e darmos valor para estas coisas que muitas vezes parece que são corriqueiras e que não têm tanta relevância, mas na realidade são essenciais, necessárias. Precisamos disso para sobreviver. Precisamos disso para que possamos continuar fazendo a vontade de Deus de acordo e da forma que Ele deseja e exige de todos nós. O Senhor quer que nós venhamos a vivermos como irmãos, compreendendo que precisamos estarmos, na medida do possível, um ao lado do outro, e que quando nos for propício, quando essa oportunidade surgir, nós não devemos desprezar. Quantas vezes muitos preferem virar de rua, passar por outra quadra, fingir que se esquecem, mas nós não podemos esquecer, porque nós sabemos a realidade das coisas. O Evangelho, a palavra de Deus, nos faz que nós vejamos as coisas às claras. A luz do Senhor ilumina a nossa vida, a nossa mente, nosso coração, o nosso entendimento, e nós então percebemos que é uma necessidade patente para cada um de nós, que eu e você precisamos uns dos outros. Constantemente, o Senhor tem nos lembrado que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Por isso,
quando tenho oportunidade de ver o irmão, seja na igreja ou em qualquer lugar, faço questão de chamá-lo pelo nome. E sempre me lembro, quando vejo essas pessoas, não somente delas, mas as suas histórias de vida. É tão bom quando olhamos para o irmão e lembramos de tantas coisas que fizemos juntos. Juntos fomos para a casa de Deus, juntos oramos, juntos visitamos outras casas, outros irmãos, juntos fomos nos hospitais, juntos cantamos, juntos sofremos, juntos choramos, juntos nos alegramos. Meus irmãos, nos lembremos daquela criancinha que é uma pessoa que ainda dentro da barriga da mãe já pôde adentrar na casa de Deus, na companhia dos irmãos da igreja, ainda ali dentro do ventre materno. Isso nos rememora aquilo que está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo número 5, que nos diz a respeito desse grande servo do Senhor: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor tem um propósito. E qual foi o propósito de Deus na vida de Jeremias? Levá-lo diante das pessoas para fazer a vontade de Deus. E Jeremias também compreendia muito bem isso. Ele amou aquele povo, mesmo sendo pecador, desobediente. Não deixou de falar a verdade para eles. Mas nós temos que nos lembrar também, meus irmãos, dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso lado, como a exemplo dessa criança que acabamos de falar, e que depois, quando vem este mundo, ali é apresentada diante de Deus, na igreja, depois no colo dos pais. Nos lembramos dos seus primeiros passinhos, o seu sorriso, e de como cresceram rápido essas crianças, esses meninos, essas meninas, das suas primeiras palavras, dizendo pela primeira vez: quero ir à igreja, quero ver irmãozinho, quero ver a tal pessoa. Não é isso que essas crianças nos ensinam? Não é isso que essas crianças nos falam? Muitas vezes chegam ali diante de nós e nos chamam com as suas vozes serenas, humildes: pastor. As anciãs da casa do Senhor também, da mesma forma. É tão maravilhoso, meus irmãos. Nós podemos desfrutar deste convívio, dessas oportunidades. Nos lembremos daquele irmão que se assentou na igreja do nosso lado. Será que quando olhamos para esta pessoa, nos lembramos das suas histórias de vida e de quanto essas pessoas fazem parte da nossa própria existência, da nossa própria vida? Temos histórias incomuns, histórias maravilhosas, histórias de vitórias e da bondade de Deus na vida de todos nós. Nos lembremos dos irmãos reunidos, ajudando a pintar a igreja, dos irmãos reunidos, participando de um lanche, na subida do monte, a visitar-nos nossa própria casa, muitas vezes no nosso trabalho, nos momentos que nós mais precisávamos. Ali Deus enviava um dos seus servos, um dos seus filhos, um dos nossos irmãos, para estar ali nos auxiliando em nossas necessidades, trazendo um lanche, um doce. Nós não podemos nos esquecer destas coisas, porque essas pessoas têm nos ajudado a superarmos as nossas dificuldades, as nossas limitações. E Deus usa pessoas. O apóstolo Paulo nos ensina que precisamos um dos outros. Os cristãos precisam um dos outros. Sim, necessitamos um dos outros. Juntos somos pessoas que se amam, que constroem histórias. Juntos somos igreja, povo do Senhor. Nosso Deus usa pessoas para nos ajudar, como Paulo, e nos ensina e nos conclama a vermos isso, que precisamos, igreja do Senhor, que precisamos, meus irmãos, um dos outros, e que, como pessoas, sobretudo, precisamos de Deus.
E a esse Deus Todo-Poderoso, que tem se manifestado em poder, em bondade e misericórdia, e nesta oportunidade nos faz nos lembrarmos de quão importante as pessoas são nas nossas vidas, ao ponto de fazerem parte da nossa própria existência, da nossa própria história de vida. Isso é maravilhoso, e isso não deve ser esquecido, menosprezado. Quantas pessoas já não se lembram mais dos nomes dos irmãos, simplesmente porque desejaram ignorar a sua existência, os seus nomes, as suas histórias de vida. Mas a palavra do Senhor, nesta ocasião, nos faz vermos a realidade. E o apóstolo Paulo, com alegria e grande satisfação, agradecia a Deus e saudava a cada um dos irmãos. Diz o apóstolo Paulo, após nos trazer esta mensagem tão importante para todos nós, no versículo 16, ele conclui esta parte, dizendo: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saudemo-nos uns aos outros, e que a graça e a paz do Eterno permaneça em cada um de vocês, que a igreja possa ser edificada para a glória do nosso Deus, e a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus.